São 14 horas e 15 minutos, sob a proteção de Deus. Declaro aberta a reunião da Comissão Especial de Inquérito, que foi constituída com assinatura de 32 vereadores e vereadoras e foi instalada na última quarta-feira, elegendo a mim para ser o presidente dessa comissão, o ilustre vereador Elias Vaz como relator, vereador Paulo Daier como vice-presidente, tendo como seus membros vereadora doutora Cristina, vereador Jorge Cajuru, vereador Anderson Salles Bocão, que vai substituir o vereador Cleibo Moraes por questões de saúde, teve que se afastar, e o vereador Bocão passa a responder para que essa CEI não seja prejudicada em número de componentes, e o vereador Carlinho Café. Eu agradeço a presença de todos e de todas e abro a palavra para que qualquer um dos senhores possam fazer uso. Pela ordem, vereador Jorge Cajuru, em seguida, vereador Paulo Daier. Obrigado. Quer falar mesmo? Não, escrevendo. Obrigado, presidente Clécio Alves, membros, doutora Cristina, doutor Paulo Daier, Anderson Bocão e relator Elias Vaz, senhoras e senhores goianienses, nossos únicos patrões. Aqui, como membro desta CPI, primeiro cumprimento a chegada do vereador Anderson Bocão. Seja bem-vindo. Eu não faço média com ninguém, o senhor me conhece muito bem. Portanto, eu quero dizer e registrar em ata que fico muito feliz com a sua presença, porque eu o considero muito mais competente do que o companheiro do seu partido. Portanto, creio que essa CEI vai ficar mais forte, tendo aqui, e creio que o senhor é mais independente. Eu tinha muito medo da presença do então, aqui representando o seu partido, porque ele não tem nenhuma independência para com o passo municipal. Gostaria, presidente, que o senhor me permitisse, e os demais, creio que o vereador Elias Vaz, relator, nem saiba, nem doutora Cristina. Vossa Excelência sabe, como presidente. Primeiro, doutor Paulo Daier, eu não posso acreditar que isso aqui seja verdade. Conheço esse blog, sei que ele é totalmente contra o Ronaldo Caiado e sei, evidentemente, de sua ligação com o Caiado, como também da minha como amigo. Politicamente, eu não tenho nenhuma ligação com o Caiado e nem vou ter. Mas aqui cabe, no início desta reunião, um esclarecimento de Vossa Senhoria, e como tenho certeza que o senhor vai desmentir isso aqui, desmentindo, eu espero que seja a opinião de todos os membros desta CPI, desta CEI, que o senhor envie ao jornal, ao blog, o seu direito pleno, que é de resposta, de que o senhor responda à altura, porque trata-se de algo jornalisticamente escrito por um jornalista pusilânime. Pusilânime. Aqui está a notícia presente. Sim. Vereador caiadista acusa colegas de montarem CEI em retaliação por perda de cargos. Denúncia grave do vereador caiadista Paulo Daier. Ele acusa os colegas de criarem a CEI da Saúde em retaliação por perda de cargos na Secretaria da Saúde. No centro da acusação estão os vereadores Clécio Alves e Jorge Cajuru, que comandam a CEI. Com a palavra Cajuru e Clécio. Eu aqui já dou a minha. Primeiro que eu não comando a CEI. O presidente é Clécio, o vice é o senhor e o relator é Elias Vaz. Aqui já está a primeira informação errada. Segundo que eu desafio, inclusive desafiei aqui publicamente na Câmara, o prefeito Iris Rezende, que se um dia eu pedisse um cargo para ele, nada contra, porque é uma profissão que só traz orgulho. Se eu pedisse um cargo de gari para ele, eu queria que ele comunicasse a vocês todos na Câmara, que eu pedisse a ele. Eu nunca pedi uma agulha ao Iris, e nunca vou pedir. Portanto, eu estou fora, me inclua fora dessa. Aí veio aqui agora, meia hora atrás, uma outra nota do mesmo blog,
dizendo que, em relação a essa sua acusação, que apenas uma modificação, que no centro da acusação estão, na verdade, os vereadores Clécio Alves e Elias Vaz, que comandam a SEI. Portanto, eu entendo, relator Clécio, relator Elias, presidente Clécio, vereador Bocão, vereadora doutora Cristina, que essa CPI, para começar bem, merece uma resposta do doutor Paulo Daia. Só uma parte, eu fui citado, eu já quero dar minha resposta. Vereador Elias, a minha com a resposta, palavra. eu não respondo esse tipo de blog, eu tenho mais o que fazer aqui, eu não vou nem responder isso. Bem, com relação a mim, eu já dei a resposta. Já foi publicado no próprio jornal Opção. Hoje já participei de uma entrevista ao vivo na Rádio 730 e eu não só dei a resposta minha, dizendo que não tenho nenhuma indicação na Prefeitura de Goiânia e que 2 anos antes de terminar o meu mandato passado, o prefeito, ex-prefeito Paulo Garcia, me colocou a seguinte colocação: ou você vota para aumentar IPTU e ITU, ou nós vamos romper. E rompendo, todas as suas indicações serão exoneradas. E eu não titubeei. Eu não sou e nunca serei capacho e nem serei refém de cargo de qualquer coisa que seja. Então, de quase 2 anos antes da eleição até a data de hoje, eu não tenho nenhuma indicação na Prefeitura de Goiânia e disse, é importante na condição de presidente, que eu possa dizer, e disse que me recusaria a acreditar que o ilustre vereador Paulo Daia, que está aqui e vai responder agora, pudesse fazer uma infeliz colocação como essa. E que eu não era advogado da vereadora doutora Cristina, mas eu tinha convicção e me recusaria a acreditar que ela tinha cargo na Prefeitura ou desejaria ter da mesma forma Vossa Excelência e da mesma forma, sem falar com o vereador Elias. Inclusive, vereador Cajuru, eu citei o próprio vereador Paulo Daia, na nota, ele disse que ele não tem nenhum cargo na Prefeitura. Ele afirmou. Então, eu estou dizendo que eu não tenho. Então, são 2. Doutora Cristina, ela vai falar, nunca teve, está dizendo aqui, 3. O senhor já disse que não tem 4. O vereador Elias já disse que não tem 5. Então, a SEI é composta de 7. 5 não tem. Então, essa infeliz colocação, eu quero crer que o vereador Paulo não tenha tido essa intenção, e se teve, foi infeliz, ela não procede, e mais do que isso, que o vereador Elias disse, eu vou reafirmar aqui. A resposta virá com as ações dessa comissão, e podem ter certeza, essa vai ficar na história desse poder. Pode ter certeza que vai, com certeza. Com a palavra, vereador Paulo Daia. Só rapidinho, doutor Paulo Daia, desculpe. Vereador Elias Vaz, eu lhe acompanho, até porque o senhor sabe como é a minha opinião há 20 anos. Eu aprendi com Churchill. Eu só respondo por cima. Eu não respondo por baixo. Eu não respondi ao blog. Eu respondi ao doutor Paulo Daia, caso isso seja verdade, para que não haja dúvida. Vereador Paulo Daia, com a palavra. Vereador Cajuru, eu não aprendi com Churchill, mas eu aprendi com meu pai e com minha mãe. E eu nunca na minha vida precisei subir em cima de ninguém para alcançar nenhum espaço da minha vida. Nunca. São 20 anos na minha profissão, na minha medicina, trabalhando honestamente, com dignidade. Esse blog, que o senhor conhece muito bem, ele representa a cisânia lá do Palácio das Esmeraldas, sobre os meus ombros, pela ligação que eu tenho, quase que umbilical com o senador Ronaldo Caiado. Nós fazemos parte de uma oposição que vem crescendo a cada dia diante desse desgoverno que está aí já há quase 20 anos, acabando com o nosso estado de Goiás. Então, essas colocações que foram muito maldosas e muito erroneamente interpretadas, elas não traduzem o meu sentimento em relação a todos os senhores aqui e a todos os meus colegas no parlamento. O que eu disse ao site Goiás 24, não, foi o Opção, foi que essa SEI irá caminhar de maneira independente, porque questionaram a minha ligação com o passe municipal. Eu falei que a SEI caminhará de maneira independente, faremos um diagnóstico preciso do que está acontecendo com a intenção de ajudar a secretária. Porque a nossa intenção aqui é dar à nossa sociedade uma saúde muito melhor do que a que está aí. Claro. Então, essa é a minha intenção em participar dessa SEI aqui. Então, esse site, realmente, e o senhor, que já foi tão duramente criticado por esse site, não devia nem estar perdendo esse tempo aqui respondendo isso aí. Mas foi bom que eu esclareça para os meus colegas o que aconteceu, o equívoco que aconteceu. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra para o senhor. Obrigado. Senhor presidente, Cajuru, pela ordem. Me perdoe, eu vou precisar sair antes do final da reunião por um motivo da nossa CPI, da nossa SEI. O presidente Joaquim do Tribunal de Contas, doutor Joaquim, gentilíssimo, do Tribunal de Contas do município, me recebeu hoje, o relator Elias Vaz,
com a experiência parlamentar que o senhor e a doutora Cristina e Clécio possuem, infinitamente superiores a nós três aqui, talvez saibam da realidade, mas talvez não saibam desses números que o TCM entregou a mim e que agora, às 13h30 da tarde, entregará para a nossa CPI os números oficiais dos anos de 2014, 2015 e 2016. Aqui estão eles. Valor efetivado 2010, que a saúde municipal gastou, 715.559.000. Diferença relativa ao ano anterior, 5 milhões, tem a cópia aí para todos, 5.815.000. O secretário era Paulo Rassi. Em 2011, 836.700.000. Diferença relativa ao ano anterior, pasmem, de 5 mil para 121 milhões, 5 milhões para 121 milhões 140 mil. O secretário era Elias Rassi Neto. 2012, 141 milhões 662 mil. Também era Elias Rassi Neto, o secretário. 2013, 1 bilhão 86 milhões 807 mil o gasto. A diferença para o ano anterior, 108 milhões 444 mil. O secretário era Fernando Machado. 2014, 1 bilhão 124 milhões 624 mil. Diferença do ano anterior, 37 milhões 817 mil. Por fim, 2015, 1 bilhão 152 milhões e 500 mil. Diferença do ano anterior, 27 milhões 876 mil. Presidente Clécio, o secretário também era Fernando Machado. Aqui, segundo o presidente doutor Joaquim, do TCM, será estarrecedor o número financeiro de gasto e de diferença relativa ao ano anterior em 2016. Daí, hoje pela manhã, ele não conseguiu, com seus auditores, reunir todos os números e marcou para as 13h30 da tarde entregar de forma oficial a nossa SEI, nas mãos do presidente aqui, portanto. E, concluindo, eu faço aqui solicitação, senhor presidente, para a comissão que, em caráter de urgência especial, a relação dos contratos pagos nos anos de 2011 a 2013, com a simples justificativa, a decorrência do aumento de despesas na pasta da saúde acima de 300 milhões de reais em 2011 a 2013. Concluindo, também em caráter de urgência especial, solicito a convocação do ex-secretário municipal de saúde, Elias Rassi Neto, para comparecer a esta SEI. Justificativa, em decorrência ao aumento de despesas na pasta da saúde, com seu comando, acima de 200 milhões de reais entre 2011 e 2012. Obrigado, vereadora Cristina. E para fechar, o mesmo caráter urgente e especial, a convocação do ex-secretário municipal de saúde, Fernando Machado, para comparecer a esta SEI. Justificativa em decorrência ao aumento de despesas na pasta da saúde, enquanto esteve lá, acima de 100 milhões de reais só no ano de 2013. E o último item, que é de deixar estarrecido e aturdido. Caráter de urgência especial, a evolução dos gastos com a folha de pagamento
na pasta da saúde nos anos entre 2010 e 2017, presidente, justificando o aumento de despesas na pasta, que simplesmente foi do valor abismal de aumento de folha superior a 400 milhões de reais. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Vereador, nós vamos colocar os requerimentos de Vossa Excelência em apreciação assim que as questões de ordem forem atendidas. O vereador Elias Vaz havia pedido. Passa a palavra ao vereador Elias Vaz, questão de ordem. Microfone. Bom, senhor presidente, primeiro, eu acho importante, eu disse isso na primeira reunião, que a gente tem aqui um método para fazer as investigações. Até porque o volume de informações é muito grande, né? Nós estamos falando aí, por exemplo, contratos mesmo, superou os 300 milhões de reais no ano passado que foi gasto com esses contratos diversos. Então, se a gente não tiver um cuidado em estratégia, nós vamos ter uma dificuldade. Acho que foi uma experiência interessante na SMT, a gente dividiu qual foi a história de cavaletes, sinaleiros, fotossensores, a gente fez uma divisão, eu acho que isso propiciou todo mundo se concentrasse em determinados momentos, né? Primeiro isso. Segundo, assim, eu acho que tem uma divisão maior que nós precisamos fazer aqui, porque é sobre o atendimento, que eu acho que nós precisamos simultaneamente, isso nós precisamos fazer, que vai desde, por exemplo, eu acho que todo mundo aqui está sendo, não é só pela imprensa, mas todo mundo aqui é procurado por contribuintes, né, cidadão e cidadãs aqui em Goiânia, reclamando que, num determinado horário, vai à unidade da saúde, não tem nenhum médico, ou era para ter 3, 2 médicos, 4 médicos, não tem nenhum. Então, isso é uma das coisas, por exemplo, que precisa ser investigada, né, porque nós não podemos tolerar esse tipo de situação. Vereador doutora Cristina, chegar um horário, por exemplo, era para ter um pediatra lá, isso é divulgado no site, quer dizer, nós precisamos pegar essa lista, entendeu? Nós vamos verificar. Acho que isso é uma coisa, uma das formas de investigar a questão do atendimento. Outra é a questão dos contratos, dos gastos. Eu acho que é preciso ter, aí sim, pelo menos nós identificamos assim 3 segmentos mais importantes, né? Os laboratórios, o segmento dos hospitais, mais propriamente dito, e o segmento daqueles que fornecem os insumos de uma forma geral, né? Eu estou com um requerimento aqui que pelo menos assim, que a gente coloca como que identificamos como os maiores fornecedores, não quer dizer que não tenha outros também, mas eu estou pedindo aqui um requerimento. Inicialmente, isso não quer dizer que vai ser essa dinâmica da SEI, mas eu acho que a gente já tem que pegar o maior. Acho que no início nós temos que ter o maior volume de informações possíveis, né? O que depois, assim, aí a gente vai estabelecendo a estratégia de investigação. Mas eu acho que, por exemplo, hoje eu estou entrando aqui com requerimento para saber tudo que foi fornecido pela Hospifar, pela Hospicom, pela Hosp Drogas, pela DOSP e Distribuidora, pela Cristália Produtos Químicos, Científica Médica Hospitalar. E eu estou pedindo, senhor presidente, uma coisa que eu acho importante, que, além da descrição dos produtos, o mês, a quantidade, os valores, todo o processo, se foi licitação, não foi, se foi dispensa toda, para verificar a questão da legalidade, mas também nós queremos saber a quantidade de entrega e quanto foi para cada unidade de saúde. Porque e aí eu digo, tanto em relação aos laboratórios, como em relação aos hospitais, como em relação do fornecimento, não é o problema só dos valores, que é o mesmo problema que acontecia na merenda. Você vai ver o valor está o valor correto, o problema é que não entrega, né? O problema, por exemplo, também que a gente coloca nos hospitais é que atestam coisas que não foi feito. Então, faz um procedimento, cobra 3. Então, essas coisas a gente vai ter que verificar, né? E eu penso que, por isso que eu estou tomando cuidado desse requerimento específico da questão do fornecimento de remédios, inclusive alguns de alto custo, para que, efetivamente, a gente saiba. Primeiro, a prefeitura tem que ter esse controle, né? Ela tem que ter esse relatório. Se não tiver, aí já é caso de polícia, porque, senão, se compra o material e ela não tem um controle para onde foi cada remédio desse, aí nós temos um grande problema. Então, primeiro, nós queremos esse relatório, né, é um pedido que nós estamos fazendo aqui, para que a gente possa ter uma linha de investigação que é verificar, além de preço, se o processo foi lícito e, principalmente, se esses remédios, se esses insumos chegaram dentro daquilo que é necessário. Então, assim, eu penso que esses requerimentos,
o vereador Cajuru já está propondo alguns encaminhamentos. Eu acho que os vários a gente tem que adotar aqui. Agora, eu faço uma proposta que a gente cria assim, para o que nós vamos investigar primeiro? Vai ser os laboratórios, vão ser os laboratórios, vão ser os hospitais, vão ser efetivamente esses fornecedores de insumos. Então, essa é uma questão que eu gostaria de colocar para apreciação dos novos pares como mecanismo de conduzir as investigações. Perfeito, vereador Elias. É interessante reafirmar aqui que o primeiro requerimento que foi aprovado por essa comissão, na quarta-feira, onde foi feita a reunião para a eleição do presidente, relator e vice-presidente, é de que, num primeiro momento, a comissão estará se reunindo 2 vezes por semana. Ficou determinado que seria segunda e sexta. E que uma reunião é no Poder Legislativo e outra em alguma unidade de saúde fora do Poder Legislativo. Inclusive, foi apresentado a proposta de que nós poderemos, de madrugada, essa comissão vai trabalhar de madrugada. Nós vamos ter momentos que essa comissão, de madrugada, vai estar nas unidades de saúde, buscando as informações que Vossa Excelência está aí com toda preocupação, com toda legitimidade. Nós vamos reunir essa comissão onde, se fizer necessário, vamos ouvir o usuário do sistema de saúde, o homem, a mulher, a moça, o moço, a criança, o pai, o avô. Essa comissão vai fazer esse trabalho. Isso já foi, inclusive, aprovado por unanimidade. Agora, o que Vossa Excelência propõe, eu já aceito de plano e vou colocar em apreciação dos membros. Eu acho que nós podemos, sim, de forma organizada, deliberar pontos de ação, momentos. Mesmo que depois eles voltem novamente e a gente faça, porque o tempo é o que não vai nos faltar. E se precisar reunir 3 vezes, 4 vezes, eu tenho certeza que essa comissão estará pronta para isso, porque nós estamos tratando de vidas humanas. Só para os senhores terem uma ideia, ontem eu fui dormir às 4, aliás, hoje fui dormir às 4 horas da manhã. Virou Cajuru? Virei Cajuru. O que me levou a isso? Um senhor de 83 anos, estava internado no hospital aqui de Senador Canedo, e o médico, criminosamente, que a família, inclusive, vai entrar na justiça e isso vai vir à tona, liberou esse senhor para ir para casa, dizendo que ele já estava curado, que era uma simples pneumonia e que ele poderia ir para casa. Esse senhor morava em Pontalina. A família me procurou, como várias famílias procuram os senhores, independente de estar na comissão de inquérito ou não. Problema de UTI, problema de ajudar a marcar um exame, essa coisa toda que o pessoal sofre, penumbra. E eu, tentando, vereador Elias, ajudar a família a conseguir uma UTI para que esse senhor pudesse vir e receber o tratamento. Inclusive, precisava de uma ambulância UTI, de tamanha era a gravidade da situação. Sabe o que aconteceu? Ele faleceu. Eu só dormi depois que o homem faleceu. Veio a falecer. Quer dizer, e aí, é um dos pontos que a gente vai ter que ver, a senhora secretária chega e diz que vai fechar 50 e tantos leitos de UTI. 20 e tantos só de criança. Aí vem a ilustre vereadora doutora Cristina e nos apresenta na reunião, em que ela com certeza estará formalizando, uma observação de que a Secretaria de Saúde recebe do Ministério da Saúde pagamento para mais de 500 leitos de UTI, mas só oferece 400 e pouco. Se isso se confirmar, isso é mais do que crime. Mais do que crime. Porque isso é assassinato mesmo, comprovado. Então, tudo isso, os senhores tenham certeza de que nós faremos a 4 mãos. Isso eu não tenho dúvida. Vamos colocar daqui a pouco, assim que as questões de ordem terminar, a votação desses procedimentos para que nós possamos seguir de forma ordenada e inteligente, para que a gente possa buscar o máximo de resultado possível daquilo que essa comissão se propõe. Presidente, só pedindo ao relator Elias Vaz. Relator, o senhor concorda de acrescentar ao seu requerimento a empresa FBM? Porque há uma diferença. A Hospifar, ela fornece insulina, correto? A FBM fornece a bomba de insulina, que é bem mais cara, os valores são altíssimos, e entrará exatamente no que a sua investigação já está cheirando.
nós descobriremos aqui fatos estarrecedores em relação ao que a prefeitura deve, ao que ela fornece, deixa de fornecer e ao que ela recebe dessa empresa FBM. Se o senhor concordar, a gente acrescentar essa empresa. Senhores, eu me lembrei aqui, os senhores falando, já vou dar a questão de ordem, Vossa Excelência, que essa comissão tem a obrigação, vereador Elias, de buscar a resposta e ir a fundo. Não faz muito tempo, vereadora doutora Cristina, houve prisões de diretores da regulação, viu? O que eles faziam? A pessoa precisava do SAMU. Ligava no SAMU para dar o socorro. Quando chegava para socorrer aquela pessoa, os médicos, as pessoas socorristas do SAMU, aplicavam remédio para a pessoa piorar. Para quê? Para levar para as UTIs particulares, para poder aumentar o ganho financeiro, e muitas vidas foram sacrificadas com isso. Aí sabe o que aconteceu? Abafaram o caso. Abafaram o caso. Eu tenho informação de que nem multa sequer aplicaram para esse povo. Então, esse é um requerimento especial desse humilde presidente. Que nós possamos, nessa questão, vereadores, nós vamos marcar um ponto dessa CEI para a gente buscar a resposta desse crime que aconteceu. Doa quem doer. Eu tenho informação extraoficiais de que tem gente muito graduada metido nisso. Então, isso tudo nós vamos ter que buscar as respostas. Já fica aqui, eu vou formalizar, no momento oportuno nós estaremos apreciando, mas essa comissão vai buscar essas respostas e saber o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e onde é que estão os responsáveis. Porque eu não fui responsável por isso, o senhor não foi, nós não fomos. Muitas pessoas foram, e muitas pessoas perderam vida por isso. Questão de ordem, vereador Paulo Dar. Senhor presidente, apenas para nortear também o nosso trabalho, eu queria fazer um alerta à Vossa Excelência. Já são 20 anos, quase 20 anos da minha profissão, trabalhando em Goiânia, no interior, PSF, CAIS, pronto-socorro, maternidade. Eu tenho um trabalho social que atende não só Goiânia, mas também o estado de Goiás. Esse final de semana eu estive em São Luís dos Montes Belos, foram 200 pacientes lá atendidos com o meu programa social. No retrasado foi em Pirinópolis, foram mais 200 pacientes atendidos lá, mulheres. Esse mês eu quero atender 2.000 pacientes voltados ao câncer de mama e câncer de colo uterino. Então, senhor presidente, eu tenho plena convicção que o problema na nossa saúde, ela ultrapassa as nossas fronteiras, as fronteiras do nosso município, certo? Nós temos que ter uma atenção muito especial com o número de pacientes que tem em Goiânia e com o número de pacientes que nós estamos atendendo aqui. São 1,5 milhão de habitantes, quase 5 milhões de pacientes. Vossa Excelência me permite uma parte? Em cima disso, eu tenho uma informação, e que nós vamos buscar a veracidade dela, que essas casas de apoio que estão aí nos 4 cantos de Goiânia, politiqueiras, que vêm as ambulâncias, os ônibus cheinhos de pacientes, que tem que vir mesmo para atender, eu acho que a gente tem que defender os nossos irmãos, seja de Goiânia ou não, mas eu tenho informação de que nessas casas de apoio, inclusive, tinha aquelas maquininhas que só a regulação podia ter, marcando o check-in, emitindo o check-in, nas casas de apoio. Então, aí é gravíssimo isso. Aí, por isso que eu estou falando, porque, segundo consta, tem 4 milhões de cadastros de pessoas como se fosse de Goiânia, quando Goiânia só tem 1.400.000 habitantes no total. Quer dizer, Vossa Excelência tem toda a razão e nós vamos buscar também essa informação, se ela realmente procede. Eu devolvo a palavra e peço desculpa, Vossa Excelência. Então, senhor presidente, nesse sentido, nós temos que avaliar, porque nós temos aqui um governo de Estado, inclusive eu quero que o senhor coloque nas exigências aí, não só visitar postos de saúde, os hospitais, mas também nós podemos fazer um diagnóstico de como estão os hospitais regionais, que é um dever do Estado, do nosso Estado. Né? Mas a Goiânia absorve esses pacientes, doutor Cajuru. Né? O município que teria lá, que assumir aquele paciente, ele não tem condição de assumir aquele paciente. No máximo, em algumas prefeituras conseguem fazer, tem uma ambulância e pratica a ambulancioterapia. Põe o paciente na ambulância e manda para Goiânia. Chega no hospital porta aberta, inchando o nosso atendimento. Então, isso tem que se observar também. Então, eu até encaminho aqui ao senhor um requerimento solicitando ao secretário de Saúde, Leonardo Vilela, a quantidade de hospitais regionais instalados no estado de Goiás. E aqueles que estão prontos e outros que estão em construção ainda. A vereadora doutora Cristina pediu e foi aprovado o requerimento verbal, que ela ficou de formalizar, uma visita dessa CEI
junto ao secretário estadual de saúde, para não só tirar dúvidas que, porventura, nós possamos ter, não só os da SEI, como também os vereadores que não fazem parte da SEI, como também aquela documentação que Vossa Excelência apresentou e que, caso venha se confirmar, é um dos maiores crimes que possa ter sido cometido pela ordem vereadora doutora Cristina. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente dessa Comissão Especial de Inquérito, vereador Clécio Alves. Como o senhor já colocou, reiterou, né, a gente está aqui apresentando a documentação, o relatório técnico. Esse relatório ele foi provocado pelo Ministério da Saúde. E eu estou sugerindo que a nossa próxima reunião, na sexta-feira, seja com a comissão que fez o levantamento técnico dentro da Secretaria de Saúde. A Neucilma Rodrigues, a Daniela Silva Teixeira e o Cleudes Bernardes da Costa, mais conhecido como Cleudes Baré. Esse relatório ele é muito grave, muito grave. Eu tive o cuidado de buscar todas as informações. O doutor Raical está à nossa disposição, já se colocou à disposição. Ele é presidente da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás. Desde novembro, muitos hospitais não recebem. A grande maioria desde dezembro. E o fundo a fundo não tem como você não pagar. Então, o Estado de Goiás paga ao município por 522 leitos. O último pagamento foi dia 30 de setembro. Só funcionam, de fato, 447. Desses 447, 70%, desses 522, 70% recebe R$ 800 de diária. 70%. 30%, 478. É muito grave a denúncia. Nenhum hospital recebeu até hoje, esse ano de 2017. Nenhum hospital recebeu. E, lógico, chega um momento que vai ter que romper o contrato. Eu trabalhei por 24 anos no hospital privado, era natural o atraso. Né? Atrasava 3 meses, 4 meses, mas jamais 10 meses. Não há serviço que suporte, porque o custo é muito elevado para você manter um paciente desse. Em relação à saúde de Goiânia, foi o prefeito mesmo que colocou aqui, na prestação de contas, que vai fazer o recadastramento de todos os pacientes. Eu acho que isso tem que ser feito mesmo. A saúde é universal, um direito de todos. O SUS ele tem isso por princípio, e isso é uma das coisas boas do sistema de saúde, mas quem presta o serviço tem que receber. É nessa questão que eu acho que não há discordância. E esse desvio aí de autoridade dentro das casas de interior, eu acho que elas têm que ser revistas mesmo, tem que ser trabalhado. Mas eu vejo que a nossa competência, que já é grande, é com o município, porque a situação é gravíssima no município. Em relação ao que o senhor declarou do governo do Estado de Goiás, eu deixo claro que eu não concordo com o que o senhor falou. O governo do Estado de Goiás tem mostrado uma excelente administração, são 20 anos que puseram esse Estado na rota do desenvolvimento. Então, a minha sugestão é que a gente faça essa visita técnica. Eu fiquei de ligar hoje, se vocês concordarem. Me permite uma parte com relação a essa questão? Permito, e tem a nota técnica, está toda a documentação aqui arquivada. Pediria à senhora, porque nós já poderíamos iniciar, porque sexta-feira a reunião será fora da Câmara. Exato. Que a senhora pudesse marcar, então, essa audiência com essa comissão, se possível, até com a presença do secretário. Sim, eu tenho certeza que ele não terá dificuldade, para que a gente possa já averiguar esta e outras dúvidas que, porventura, existam. Só complementando, no mês de dezembro, vereadores, quando se paga os hospitais de Goiânia que prestam serviço, a Secretaria de Saúde recebeu o pagamento para pagar o total referente ao mês anterior, não é exatamente no mês de dezembro, porém só pagaram 50% do que tinha direito de receber todos aqueles que prestaram serviço. 50%. Dezembro de 2016. 50%. Os outros 50% eles simplesmente retiveram. Não pagou e pronto. Ia pagar posteriormente. E, pelo que eu estou informado, até hoje também não pagaram. Então, onde é que está esse 50% que recebeu 6 meses antes para pagar tudo e pagou a metade para fechar contas da administração anterior também? É coisa muito grave. Então, se for possível, que nós possamos marcar essa audiência no início da manhã, porque essa comissão, nas sextas-feiras, reúne, me parece,
de manhã. Mas caso não seja, nós com certeza adequaremos. Devolvo a palavra a você. Eu já vou pedir a assessoria para ligar lá para o Baré, ele já se colocou à disposição, eu já tinha dito que instalaria, a comissão seria instalada, eles já estão à disposição. Esse requerimento, nós tivemos, todo mundo participou da denúncia, aí acompanhou a denúncia das UTIs, e a minha sugestão é que a gente faça uma visita ao Ministério Público. Foi levantada uma série de dados, mas nunca se declarou como andam as investigações. Nós não temos nenhuma informação sobre aquele desvio de vaga, inclusive com o testemunho de um motorista do SAMU que dizia que induziam o paciente através de medicação, a precisar de uma UTI, sendo que ele não precisava, e, é claro, o custo é bem menor de um paciente que não faz diálise, não está entubado, um paciente menos complexo, ele custa muito mais barato para os serviços. Esse requerimento, fazendo o questionamento, que é outro problema sério, por decreto, o prefeito Íris Rezende e a secretária Fátima, eles romperam com o contrato com as clínicas e hospitais que faziam os procedimentos de exames complementares, eletrocardiograma, raio-x, são 42 códigos, né? Está aqui a tabela, e tem código que tem 4, 5 procedimentos. Isso aqui é para funcionar a partir agora de novembro. Eu não sei aonde vão ser feitos esses exames, sendo que, vocês vejam, tinha exame que o SUS paga 97, o município complementava com 143. Então, eles, por decreto, tiraram a complementação, ou seja, as clínicas não vão atender. Tem exame que fica mais caro do que o valor que o SUS paga. O negócio não vai prosperar. Então, a gente exigir da secretária aí uma resposta imediata. E o vereador Jorge Cajuru e eu fizemos um requerimento apresentado em plenária, foi respondido hoje pelo secretário Samuel Almeida, questionando sobre aquele contrato sem licitação, a contratação do software para a regulação de vagas no valor de R$ 4.200.000. Então, eu gostaria também de que a SEI pudesse fazer essa cobrança agora formalmente, né? Está anexando a resposta com o nosso requerimento para que a SEI possa fazer esse questionamento. E eu gostaria de definir, eu sei que é complicado, nós teremos reuniões que vão ser em horários diferentes, isso todo mundo aqui já está sabendo, mas para a gente se organizar minimamente, porque nas sextas-feiras eu atendo consultório, então eu gostaria de que a gente chegasse a um horário, né, para a gente se organizar e, claro, as reuniões extras a gente vai adequando aí, né, de noite, de madrugada, lembrando de que nenhum CAIS tem pediatra mais, nenhum CAIS de Goiânia. E com relação a isso, a secretária disse que vai fechar 50 e poucas UTIs e mais de 20 são pediátricas, neonatal. Esse relatório aí, exatamente. Tem aí o número de UTIs. Agora, com relação a essa questão de sexta... Vai fechar porque não paga. Com relação, vereadora, a essa questão de sexta-feira, nós temos uma das duas reuniões externamente. Ela poderia, se for de comum acordo da comissão, inverter. Poderia passar a segunda visita externa, o senhor estando de acordo, até não prejudicaria a ação de Vossa Excelência, porque é importante que todos nós possamos estar juntos nessas visitas, é importantíssimo, valiosíssimo, tudo que for necessário a gente deve e pode fazer, o 7, e nós poderíamos adequar. Essa de sexta, faríamos a reunião já com a Secretaria de Saúde do Estado, para buscar as informações de Vossa Excelência. E se a comissão entender, nas próximas nós podemos fazer segunda fora e sexta aqui. Sexta, às 14 horas, como está nesse instante. E a segunda, a horário a se definir, inclusive de madrugada. E se fizer necessário reuniões extras, essa comissão, com certeza, também as fará, dia de domingo, dia de sábado, eu não tenho dúvida. A presidência faz essa proposta, acredito que assim nós vamos fazer com que o resultado, o objetivo seja alcançado. Vocês desejam a palavra? Antes, porém, o vereador Anderson Bocão havia pedido uma questão de ordem ao vereador Anderson Bocão. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos que estão presentes, senhores e senhoras vereadores. Boa tarde. Eu quero só justificar aqui a ausência do vereador Cleber em relação à sua enfermidade. Cheguei aqui hoje, mas pode contar comigo para poder fazer um bom trabalho nessa SEI.
É o primeiro mandato que eu exerço na vida pública e já venho aprendendo muitas coisas em relação à CEI da SMT, a qual, senhor presidente, aquela sugestão que o vereador Elias coloca para o senhor para investigar por etapa de forma organizada foi que deu credibilidade e sustentabilidade na CEI da SMT. Nós conseguimos aí mostrar para a sociedade goianiense um belo trabalho. Acredito eu que também iremos fazer um belo trabalho aqui sobre o presidente de Vossa Excelência na questão da saúde e muitas coisas. Eu me sinto contemplado aí, ia fazer essa pergunta, mas a vereadora doutora Cristina falou na questão do requerimento, né, da que a senhora e o vereador Jorge Caju fez em relação do software aí, que é muito sério, e hoje já fui contemplado e olhar com muito carinho a questão da regulação dentro do SAMU. O senhor levanta uma situação de crime que não foi punida, as pessoas da questão da UTI, e hoje, infelizmente, muitas das pessoas, vidas estão sendo ceifadas também por não ter essa fiscalização que será feita. Muito prazer estar aqui. Não esperava essa mudança hoje, fui comunicado hoje pela manhã, nessa ausência do vereador, mas conte comigo que deve, presidente. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Excelência. E pode acreditar que a proposta do vereador Elias já foi acatada de plano, eu só vou colocar em apreciação dos senhores para que aprovem ou não. A parte da presidência já está acatada e nós vamos otimizar, até porque fizemos isso também na CEI de transporte. Palavra, Vossa Excelência. Vereador Jorge Cajuru. Presidente, Vossa Senhoria Clécio, aproveitando a palavra atendimento do relator Elias Vaz, não sei se a nossa CPI tem esse poder. Acredito que tenha. A gente ver em cada posto de saúde o que realmente lá existe de equipamento. Porque há postos onde nem luva possui, onde nem bateria de medidor de pressão possui. Nesse final de semana, assim como foi a sua madrugada, desde sábado, eu, a vereadora Priscila TJ e a vereadora doutora Cristina, e aqui falo de forma clara, como ambas têm relacionamento com o secretário estadual da Saúde, e eu não tenho nenhuma, eu pedi o socorro a elas. Uma criança chamada Nicole, de 5 anos de idade, está no Hospital Infantil de Campinas, na UTI, há 5 dias. Não sei neste momento como está a situação dela. E simplesmente lá não tem um equipamento que não possui em toda a área da saúde municipal de Goiânia. Um aparelho chamado, a senhora que é profissional, o senhor que é, doutor Paulo, chamado ECMO. Conhecem? ECMO é o nome do equipamento. E a secretária da Saúde ontem à noite, porque isso começou sábado, 4 da tarde, no dia da minha folga. Larguei e fui para lá. Ficamos até de madrugada. Aí conseguimos falar com a secretária da Saúde só ontem, 8h30 da noite. Nem eu consegui. Quem conseguiu foi o Bezinho, porque ela não atende o telefone meu. Meu, quando eu ligo, ela não atende. Falou que é Cajuru, é ódio. Mas atendeu o Bezinho. Ela disse, então, que iria procurar. Não achou equipamento, não tem. Aí a Priscila, a vereadora Priscila, conversou com o secretário estadual de saúde e há o equipamento na secretaria estadual, só que hoje, graças a Deus, a criança teve uma melhora e até o final da tarde iria se confirmar a necessidade ou não do equipamento para a cirurgia. Então, eu queria apenas aproveitar e saber se nesta nossa reunião externa, onde vamos visitar todos os postos de saúde, haveria como a gente fazer um levantamento do que possui cada posto de saúde, porque há informação, relator Elias, que se roubou. Aliás, como aqui nessa Câmara, em dezembro, se roubou o microfone da TV Câmara, no plenário, se roubou o microfone. Não sei se roubaram câmera também. Então, na Secretaria da Saúde, de repente, roubaram também equipamento. Porque, infelizmente, essa é a realidade dos nossos postos de saúde. Infelizmente, uma parte. Com relação a essa questão de roubo, eu poderia citar como exemplo o posto de saúde do Jardim do Cerrado. Ele já foi assaltado e roubado, não foi uma vez, não. Foram mais de 20. De arrombar as portas, levar tudo que ali possuía. Tudo. E a diretora lá, a senhora Luciana, num desespero de dar dó. Isso aí está acontecendo normalmente, frequentemente. Questão de ordem, vereadora doutora Cristina. No ano passado, nós fizemos uma vistoria em todas as unidades de saúde, inclusive entregando o relatório para o então secretário Fernando Machado e no Ministério Público. Eu vou trazer o relatório, porque acho que a gente pode servir como base de comparação, né, do que
evoluiu ou piorou do ano passado, não, do ano retrasado, né, para cá? Pela ordem, vereador Elias Vaz, relator dessa comissão. Eu queria só, vereador Cristiano, eu queria esclarecer o seguinte: essa ida à secretaria é uma denúncia que a secretaria está fazendo contra a prefeitura? A secretaria foi provocada pelo Ministério da Saúde porque o Ministério alega que as vagas de UTI são suficientes e o Estado vivia pedindo vaga de UTI. É um relatório. Eles vão representar a Secretaria do Município no Ministério Público, no Ministério Público Federal, Estadual e no TCM. Então é uma denúncia, é uma denúncia. É uma denúncia. Não, tá certo. É porque eu só, assim, eu vi o debate aqui entre Vossa Excelência e o vereador Paulo, assim, eu não estou aqui... Primeiro que eu não vou eximir ninguém, nenhum ente federado, da irresponsabilidade com a saúde do nosso país. Infelizmente, a saúde está como está, no país, não só na cidade de Goiânia, pela irresponsabilidade dos governos estaduais, do governo federal e dos municípios, com raríssimas exceções. Então, eu estou falando isso assim, até porque assim, não é esse o debate, eu acho que aqui é o objetivo maior, porque até tem momento aqui, por exemplo, a gente fala da tabela do SUS, mas por que a tabela do SUS é baixa? É baixa porque é a referência para a contribuição do próprio governo federal. Né? Porque se ele aumentar, ele tem que aumentar o repasse. Então, assim, já começa com o problema do governo federal. Então, quer dizer, o certo seria a tabela do SUS ser a tabela justa. Mas não, eles não aumentam muitas questões lá, porque eles vão ter que ter uma contribuição maior, porque um percentual é deles. Então, assim, tem muita coisa, eu acho que assim, ao final a gente pode até comentar isso, né? Eu estou falando do trabalho da CEI, até levantar esse problema da repactuação dos entes federados, né? Que é necessária, inclusive, com essa questão da participação de cada um, porque hoje realmente nós temos aí um problema. Como tem aí esse problema do cadastro, né? Que aí eu acho bom a prefeitura dizer assim, que ignora que o sistema é único, falar, mas tem muitas pessoas. Então é um problema de incompetência, porque precisava haver a pactuação. Ou de vício, né? De vício, de desvio de conduta. Desvio, exatamente. Ou porque ela é complacente com isso. Porque o normal, a vereadora doutora Cristina disse muito bem, o sistema é único. Né? É único, ele atende todo mundo. Então não tem assim, nós temos que procurar que essa pactuação, vereador Paulo, ela aconteça de forma correta. Né? Se vem aqui um paciente de Pontalina, que o município de Pontalina arca as responsabilidades que é proporcional. Até porque, Excelência, o município de Goiânia receba pelo exatamente. Isso aí todos os não municípios. Pode ficar o jogo de empurra e aí a pessoa ser penalizada, o ser humano, como o presidente disse, o ser humano ser penalizado. Isso aí vida, que não vamos aceitar, vida, é vida. Saúde. Isso aí não. Todos os municípios, é a Constituição Federal, todos. Goiânia, Catalão, Aparecida, Formosa, todos. Tem que aplicar, no mínimo 15% de tudo que se arrecada na saúde. Todos. Isso aí não é para Goiânia, diferente de Aparecida, não. Então, onde é que esses municípios estão aplicando na saúde? Nós queremos que seja feita justiça. Não que os nossos irmãos, como o senhor de Pontalina ontem, veio a falecer porque não foi atendido. Pontalina, manda, nós atendemos, aqui tem a tecnologia, temos que salvar, não importa se é rico, se é pobre, se é bonito, se não é, a saúde é para todos, Vossa Excelência foi muito feliz. Agora, a prefeitura tem que dividir a despesa, sim, para que a gente possa oferecer a saúde que todos merecem, com certeza. Vereador Elias, eu pedi uma parte, devolvo a palavra, Vossa Excelência. Não, já concluí. Vereador Cajuru, pela ordem. Presidente, só saber se essa CPI considera importante. Lá do Tribunal de Contas do município agora, onde vou trazer os números que são estarrecedores de 2016, do que custou a saúde municipal em Goiânia e da diferença para o ano anterior, onde também o valor é abismal, conforme os demais que eu apresentei aqui a vossas senhorias, eu solicitei hoje do Ministério Público Estadual, de 2010 para cá, todas as ações que existem em relação à saúde municipal, seja contra diretor, seja contra secretário, seja contra empresa. Lá há vários contratos que estão sendo discutidos e investigados e que ainda a doutora Cristina Elias Vaz não tem ainda a conclusão da justiça, mas que a investigação continua. Então, como é muito documento, é muito papel, foi feito um compromisso de digitalizar tudo isto para que esta CPI possa ter em mãos, de 2010 para cá, o que
promotores responsáveis fizeram e o tanto de ação que ainda está pendente e que nós deveríamos tomar conhecimento, na minha humilde opinião. Com certeza. E eu quero já deixar para Vossas Excelências, e só estarei formalizando, nós vamos pedir uma audiência, vereador Elias Vaz, com o ministro da Saúde do Brasil. Vamos pedir, a comissão de inquérito vai pedir. Nós vamos, assim que nós tivermos Pode essas... falar a data, eu estarei com ele amanhã às 4h assinando o Centro Diabético. Então, Vossa Excelência já transmite a ele que nós vamos pedir essa audiência, assim que nós tivermos os subsídios. Porque se confirmar o que a vereadora doutora Cristina está nos apresentando e outras coisas mais que a gente, na primeira reunião, nós já constatamos aqui através de dúvidas, inclusive nós devemos ir no Tribunal de Contas da União também, pode se preparar, porque isso é muito sério. Se isso se confirmar, não é qualquer coisa, não. Então, eu colocaria em apreciação agora, já que nós tivemos as questões de ordem, os requerimentos que foram apresentados, mas, primeiro, o requerimento do vereador Elias, considerando que nós precisamos pontuar e organizar as ações da comissão, até para que a gente não as confunda nesse primeiro momento. Se os senhores estiverem de acordo, o requerimento é que nós possamos pontuar cada ação, num total de 3 segmentos de frentes. Contratos, qual outro, vereador? É o seguinte. Bom, primeiro tem a divisão que nós vamos fazer o trabalho, faríamos o trabalho simultâneo, que é o atendimento. O atendimento, nós faríamos uma parte que é atendimento, que é o que Vossa Excelência já propôs. Externo. Né, da externa. E a outra é a questão das relações de contratos que tem com a prefeitura. Então, seria 3 segmentos. Primeiro, e mais as convocações que vão acontecer também. Isso precisa ser separado também. Sim, não, mas as diligências, as oitivas, elas ficariam dentro desse aspecto. Por exemplo, como é que a gente fez? E também, assim, vamos supor, nós estamos investigando empresas, fornecimento, tá bom, então o primeiro vai ser esse, vou dando um exemplo aqui. Então, nós vamos primeiro ter acesso aos documentos. Com certeza. Depois de ter acesso aos documentos, nós vamos ver quem foi que autorizou, se tem alguma desconfiança de algum ato irregular, nós vamos convocando essas pessoas, os próprios secretários da época, para responder sobre esse assunto especificamente. E as empresas, efetivamente, que colocaram, entendeu? Então, assim, são 3 segmentos que me parece assim, que são mais, pelo que a gente constatou, que a questão dos fornecedores de insumos, né, que vai desde remédio, luvas, uma série de coisas. O outro é a questão dos próprios laboratórios, essa rede de laboratórios, e a outra, a própria rede hospitalar, propriamente dita. Então, acho que são essas 3 que a gente precisa verificar, porque eles que consomem praticamente 99% do que é gasto com a saúde, assim, na parte de terceirizados, que não é qualquer coisa, mais de 300 milhões no ano passado. Bem, então eu coloco em apreciação o requerimento... Só rapidamente, pela presidente. ordem, vereador Jorge. Desculpe. Vereador Elias, relator. Na questão, no quesito atendimento, pode-se englobar aí atendimento e vistoria do que tem em cada posto de saúde. Perfeito? Com certeza. Em cada CAIS. Esse, para mim, está no atendimento. Levantamento. Exatamente. Está no atendimento. Porque o atendimento ele tem problemas de ordem, pode ter de ordem material e ordem humana. Né? Perfeitamente. Por exemplo, era para ter alguma coisa lá, mas não está funcionando. Uhum. Chega lá, tem um equipamento, tem, mas não funciona. Uhum. Era para ter e não tem, roubaram. Era para. Então, acho que tudo isso aí E quando, na opinião de Vossa Senhoria, do presidente e demais membros aqui, doutora Cristina e Paulo, que são do ramo, Anderson, e quando a gente poderia entrar na questão da folha de pagamento, que me parece a parte entre as mais criminosas da saúde municipal, tanto que eu trouxe aqui um requerimento com o valor de 400 milhões de aumento na folha de pagamento da saúde. Quando que ela poderia entrar a folha de pagamento nisso? Isso seria um elemento à parte. Seria a parte? Na minha opinião, seria a parte, porque ela não tem... acho que assim uma relação direta com o que nós estamos propondo, né? Porque só uma parte, mas eu acho que esse pedido ele já pode fazer, né? Pedir o levantamento da folha, né? Eu acho que isso não impede aprovar o requerimento do vereador. Sim, não tem problema nenhum. Pode fazer a relação, pedir já entrou com o requerimento? Já. Só tomar um cuidado, vereador, de pedir convenha todo discriminado mesmo, porque eles têm um negócio lá de outros proventos. Aí não sabe o que é, a gente fica aqui feito doido de saber quem é, porque geralmente é esses outros proventos que o valor é. Eu só apresentei porque foi o Tribunal de Contas do município, através do presidente, que entregou hoje cedo
é essa diferença aí de aumento na folha Acho de que é pagamento de 400 milhões, eu achei... Então, acho que seria um item à parte, presidente. Acho que essa proposta... Perfeitamente. Vereador Cajuru, inclusive, eu pediria a Vossa Excelência, que está indo lá no nosso querido presidente, primeiro que transmite a ele o meu abraço, que é uma pessoa que eu respeito, admiro, e ele tem tudo nas mãos porque ele fez a avaliação das contas de Goiânia nos últimos 2 anos. Vai ser muito simples para que ele possa passar os dados. E dizer a Vossas Excelências que nós, no momento oportuno em que se tiver que buscar, tirar a dúvida, convocando qualquer que seja a pessoa, nós não vamos abrir mão de ninguém, que as pessoas saibam disso. Podem ter certeza. Parece que na comissão que Vossa Excelência presidia, parece que vocês chamaram aí a secretária, me parece até que de saúde, não sei se o senhor me disse, que não veio. Se não vier, eu mando buscar. Eu mando buscar. Quem for. A nossa teve um problema com a Patrícia Veras, porque ela mora fora do estado. Sim, mas se o problema dela não veio, foi iniciado. É bom, mas não era importante. O que foi importante aqui que não vier, nós vamos mandar buscar exercendo a prerrogativa dessa... Presidente, tem pessoas que eu entendo que estão na condição de permitir uma defesa para ela. Se ela não quer vir fazer a defesa, dela. Os documentos estão apontando contra ela, é problema dela. Eu não faço questão de ouvir todo mundo, eu faço questão de ouvir testemunhas. Agora, quem está envolvido, se ele não quer ser ouvido, os documentos apontam para incriminá-lo, bom, é uma oportunidade que ele teria para explicar a situação. Se ele não usa, é problema dele. Mas eu penso diferente. Tem casos aí que, se não vieram, vão mandar buscar, coercitivamente. Essa comissão tem essa autoridade. Bem, senhores, está em discussão o requerimento do vereador Elias Vaz, relator da SEI. Em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Portanto, nós vamos deliberar a maneira de se proceder a cada um dos pontos que foram alencados, para que a gente possa, de forma inteligente, buscar o resultado que nós desejamos. Aprovado, então, o requerimento do vereador Elias. Em votação, já vamos colocar em apreciação os requerimentos. Aprovados, eles seguirão a normativa da ação da comissão, passo a passo. O requerimento do vereador Jorge Cajuru, que pede... A comissão solicite em caráter de urgência especial a relação dos contratos pagos nos anos de 2011 até 2013. Está em discussão. Está em votação. Está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Próximo requerimento do ilustre vereador Jorge Cajuru, que solicita em caráter de urgência e especial a convocação do senhor ex-secretário de Saúde, Elias Rassi Neto, para comparecer a esta comissão e prestar esclarecimentos com a justificativa de que, em decorrência do aumento de despesas da pasta de saúde acima de 200 milhões de reais entre 2011 e 2012, em discussão. Para discutir, vereador Elias Vaz. Bom, eu não tenho problema nenhum aprovar, até porque eu acho que todos os ex-secretários, se quiser até aprovar já, para mim, eu já vou votar favorável a todos os ex-secretários. Somente assim, eu vou fazer uma observação para que a gente guarde o agendamento, que é diferente da decisão. Eu acho que é sempre importante a gente ouvir mais os testemunhos das pessoas que... Mais para o final. Por exemplo, o secretário, particularmente, eu sempre acho mais interessante, porque a gente vai estar mais munido de informações, ouvir por último. Com certeza. Entendeu? Essa é uma técnica que eu acho que ela é importante. A gente vai tendo mais informação. O dia que ele vem, depois a gente está com total de levantamento. Então, mas assim, não tem problema nenhum. Eu, por mim, já poderia até deixar convocar todos os ex-secretários do período. Minha opinião. Relator Elias, como cantava e propagava a nossa querida Pimentinha Elis Regina, eu sou seu aluno. Eu apenas faço aqui o papel, sabe do quê? Eu faço o papel de entregar a ideia. Mas a ideia é excelente. Quem mata é o senhor. O senhor que é Deus. Continue em discussão, senhores. Em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. No momento oportuno, nós decidiremos qual será a data a ser convocada. Eu queria fazer uma emenda assim, já para deixar aprovado todos os ex-secretários do período, presidente. Os 3 ex-secretários, Paulo Rassi, Elias Rassi, Fernando Machado. Os 3. Então, e a própria secretária atual. Sim, então vamos fazer o seguinte. O meu só não tem atual. Um requerimento de todos os membros da SEI
propondo a convocação não apenas do secretário Elias Rassi, mas de todos os ex-secretários e da secretária atual, é isso? Em discussão. Só falta da Fátima, então. Não, Sim, já todos. Eu já pedi. Paulo Rassi não está ali. Não, você pediu do... Paulo Rassi está bem. Elias Rassi. Aí veio a convocação do Paulo Rassi, Elias Rassi, Fernando Machado e Fátima Mlué. Então, está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Deixando claro que, mesmo que nós venhamos a convocar qualquer um dos ex-secretários e, posteriormente, houver necessidade de se convocar novamente, será feito. Não tenha dúvida sobre isso. Aprovado, então, o requerimento de todos os membros dessa comissão que conste em ata, de forma destacada na reunião de hoje. Próximo requerimento do vereador Jorge Cajuru. Requer em caráter de urgência, convocação, esse já está aprovado. O requerimento do vereador Jorge Cajuru, que em caráter de urgência e especial a evolução dos gastos com a folha de pagamento da pasta da saúde nos anos de 2010 e 2017, com a justificativa de que, em decorrência do aumento de despesas da pasta de saúde, houve, no período, um aumento na folha de pagamento superior a 400 milhões de reais. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo requerimento de autoria da vereadora doutora Cristina, que solicita que seja encaminhada à Secretaria Estadual de Saúde, requerendo agenda entre os servidores. Neuzilma Rodrigues, coordenadora de controle de serviço de saúde, Daniela da Silva Teixeira, coordenadora de atenção de urgências, Dr. Cleudes Bernardos da Costa, superintendente de acesso a serviços hospitalares e ambulatoriais, e esta comissão para eventuais esclarecimentos. Deixando claro, caso seja aprovado, já está sendo viabilizado pela vereadora a ida na próxima sexta-feira. Eu ponho a questão de ordem à vereadora antes até de apreciar o requerimento. A comissão já solicitei, eles sugeriram sexta-feira, 9 horas da manhã, lá na secretaria. Pode ser? Pode ser. Vamos Então aprovar o requerimento e assim deliberaria, no caso. Está em discussão o requerimento, senhores. O requerimento está em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado e que será, então, na sexta-feira próxima, às 9 horas da manhã, a reunião da SEI acontecerá no local que a vereadora doutora Cristina nos indicará, com toda a estrutura da TV Câmara e dessa comissão, para que a reunião aconteça na próxima sexta-feira, às 9 horas, na secretaria ou onde for necessário ser marcado. Aprovado. Próximo requerimento da ilustre vereadora doutora Cristina, que solicita que seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Goiás, CAL Saúde, solicitando que sejam apurados os fatos relativos às vagas de UTI no município de Goiânia, em 2016. Quantos leitos não eram oferecidos aos usuários da rede pública, embora houvesse declaração de repasse financeiro pela Prefeitura de Goiânia. Isso é aquela questão que nós já falamos, que tem a denúncia de que o Ministério da Saúde paga por 500 e tanto a Prefeitura e que só eram oferecidos 400 e poucos, que inclusive nós vamos tirar essa dúvida na sexta-feira na Secretaria. Em discussão, vereador Elias Rassi. É só uma dúvida, porque se nós vamos fazer essa verificação, já vamos fazer a representação, eu só acho que o tempo seria depois da gente ter essa reunião. Você deseja vistas? Não, é porque eu só queria fazer uma sugestão, porque eu não sou contra, só porque me parece assim, nós vamos lá fazer uma reunião com os técnicos que verificaram a situação. Aí nós já vamos encaminhar a denúncia antes, entendeu? Então, assim, eu só sugeriria a gente esperar essa reunião e ser fruto da decisão da reunião que nós vamos ter lá. Era isso que eu ia só sugerir, mas eu acho que não há problema de deixar aprovado, só uma questão de tempo, né, a gente fazer esse encaminhamento, porque, na verdade, essa denúncia já foi feita e o processo já corre dentro do Ministério Público, né, e só que nunca foi dada informação de qual o resultado dessa investigação. Então, a minha sugestão, nós iremos sexta-feira na Secretaria de Saúde, porque a denúncia é sobre essa questão de sexta-feira, isso aí, não é?
Também. Os desvios de vagas de UTI, né? Que esse foi um caso procedimento aberto dentro do Ministério Público. Já corre um processo. Eu peço vista e apresento na sexta-feira. Vistas ao requerimento pela autora do requerimento, vereadora doutora Cristina. Em votação, pedido de vistas. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, vistas para a autora do requerimento. Próximo requerimento, da ilustre vereadora doutora Cristina, solicita que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde, requerendo informações quanto à dispensa de procedimento licitatório para contratação de software perpétuo com prestação de serviço de manutenção, suporte técnico e customização para a área de gestão e saúde pública municipal. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo requerimento, também, esse... Não. Não, esse aqui? É o meu, entreguei. É o meu. Já foi aprovado? Não, esse não. Não foi ainda, não. Qual? Requerimento? Não, esse aí esse? especificamente citando os laboratórios. Mas antes tem um requerimento ainda da vereadora doutora Cristina, solicitando que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde, requerendo informações quanto à portaria 260/2017, que revogou a portaria 093 de 2014, levando em consideração que hospitais, laboratórios e clínicas declaram não conseguir dar continuidade no atendimento cobrado valor da tabela SUS. Está em discussão. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Sim. Próximo requerimento, pela ordem, vereador Cajuru. Só pedindo a Vossa Senhoria, presidente, o vereador e relator Elias Vaz já concordou, em relação àquelas empresas, só para incluir. Eu já estou trazendo o documento para o senhor, a empresa FBM, que fornece as bombas de insulina. Em votação, a inclusão feita a pedido do vereador Jorge Cajuru. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Vereador Cajuru, Vossa Excelência apenas formalize para que faça juntamento ao requerimento do vereador Elias Vaz. Já está aprovado. Requerimento do vereador Elias Vaz. Vereador Elias Vaz, presente instrumento, subscreve, vem pela presente requerer da Secretaria Municipal de Saúde, secretária Municipal de Saúde, Fátima Bruê, os contratos, procedimentos licitatórios, liquidações de despesas e relação de distribuição mensal às unidades de saúde dos produtos adquiridos das empresas descritas abaixo. Então, Vossa Excelência quer que leia todos os contratos, vereador? Não, citam só o nome das empresas, só. Ospefar, Indústria e Comércio de Produtos Hospitalar, CNPJ 26921-901-0002-0002. Vou ler as empresas, não custa? Só o nome das empresas. Hospicom, Equipamentos Hospitalares Limitada. Os seus contratos. Hospidrogas Comercial Limitada, CNPJ 08774-906-0001-75. Pregão eletrônico e pregão eletrônico. DOSP, Distribuidora Hospitalar J Importação e Exportação, CNPJ 807-612-700-0872-10802, contrato 598 de 2016 e outros. A empresa Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Limitada, CNPJ 44734-671-0001-51, contratos 3. Científica Médica Hospitalar Limitada, CNPJ 00784-78370-001-10, contratos diversos. O requerimento também deverá ser enviado relatório mensal, contendo a descrição, quantidade e a unidade de saúde em que cada produto adquirido foi enviado. Essa relação deverá contemplar toda a distribuição do que foi adquirido no ano de 2016 até a data de hoje. Para
exemplificar, a nível de informação, que pretende esse requerimento, segue abaixo as informações que deverão integrar o relatório de distribuição. Descrição de produtos, meios de envio, quantidade entregue, unidade de saúde que recebeu o produto. A falta de informação descrita acima será considerada como não atendimento da solicitação, atraindo consequências jurídicas cabíveis, conforme os artigos e a legislação determina. Ilustre vereador Elias vai estar em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento, que seja encaminhada a solicitação imediatamente. Esse aqui nós já pedimos, vereadora? Acho que sim. Sim. Anexa aí, por gentileza. Senhores vereadores, eu perguntaria se existe mais alguma colocação de vossas excelências. Não havendo mais nada a ser tratado, eu declaro encerrada a presente reunião, convocando a outra para a próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, possivelmente na Secretaria Estadual de Saúde, para buscarmos as informações pertinentes à denúncia e as outras dúvidas que a vereadora doutora Cristina apresentou. Muito obrigado a todos e a todas, e que Deus nos abençoe no nosso trabalho.